Canal 26, o canal da gente. Olá, eu sou a missionária Yasmin do programa Vida na Palavra. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez reunidos no nome de Jesus para meditar na gloriosa palavra do Senhor. E eu quero que você participe deste momento com o seu coração aberto. A Bíblia diz que quando nós aprendemos a palavra do Senhor e aguardamos dentro do nosso coração, nós vamos ter um ensinamento necessário para não pecarmos contra Deus. Nunca veja demais o aprendizado da palavra. Nunca veja como algo que não tenha valor. Pelo contrário, coloque sempre o cuidado de ouvir, de meditar, de aprender, porque você vai ter um grande tesouro, uma grande palavra para cada dia da sua vida. Então fique conosco que nós vamos estar meditando. Pegue a sua Bíblia, pegue a palavra, abra conosco, medite, porque com certeza sua vida vai ser edificada através do programa Vida na Palavra. Queridos, abra comigo a palavra de Deus que está no livro de Neemias, capítulo 1. E nós vamos ler alguns versículos. E o tema desta mensagem é reconstrução. Que Deus tem algo profundo a falar ao nosso coração no dia de hoje. E diz assim a palavra do Senhor. Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quileus, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Ananim, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passa por um grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, aí as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Nós não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Então são os teus servos, o teu povo. Tu os regatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo,
a oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Queridos, hoje, esta palavra muito conhecida por muitas pessoas sobre este homem chamado Neemias. E Deus está nos chamando a ser como Neemias. Por quê? Porque Neemias, ele estava, numa determinada cidade, ele era copeiro do rei, ele era um servo que tinha muitas qualidades, porque ele cumpria com o seu papel naquele palácio. Só que, em um dado momento, Neemias encontra com o seu povo, com pessoas do seu povo, e ele pede notícias de como estava a sua cidade natal, a sua cidade que era Jerusalém. E de repente aquelas pessoas falam para Neemias que os muros de Jerusalém estavam destruídos. O que representa muros? Muros representam, amados, proteção. E quando Neemias recebe aquela notícia de que os muros de Jerusalém estavam destruídos, ele se abateu. Por quê? Porque ele entendia no seu coração que a proteção do seu povo estava destruída e eles poderiam ser atacados pelo inimigo, eles poderiam ter perdas, e sabia que aquela situação era uma situação adversa. E o que Neemias fez diante dessa notícia? Porque quando nós recebemos uma notícia triste, uma notícia de perdas, uma notícia que é angustiante, o que nós fazemos? Nós ficamos tristes. E Deus deu o direito a Neemias, naquele momento, dele ficar triste. Ele se abateu, ele começou a chorar. Mas, diante de toda a adversidade e dessa má notícia, Neemias começou a se prostrar diante de Deus. E ele começou a se lamentar diante de Deus, ele começou a chorar diante de Deus e começou a dizer: Senhor, aonde o povo pecou, onde nós temos pecado, para nós termos perdido esta proteção. E eu quero te falar, meu amado, que às vezes pessoas que nós amamos estão em situações adversas, que nós que conhecemos o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, nós não podemos ficar aquém e nem desapercebidos e achando que aquilo é uma situação que não é para nós termos uma atitude diante de Deus de busca para que as coisas melhorem. Não! Quando se trata de pessoas que amamos e até de pessoas que nós conhecemos ou que ouvimos falar, o nosso coração que tem Deus tem que ter uma postura como Neemias teve. De que? Ele foi diante de Deus, ele chorou diante de Deus e disse: Senhor, eu peço perdão se houve algum erro, mas eu preciso, Senhor, de uma estratégia para fazer alguma coisa. E eu quero te dizer, meu amado, que Deus está nos levantando com o coração de dizer: olha, nós vamos chorar diante de Deus pela sua causa e pela sua petição, porque a Bíblia nos ensina a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E nós temos motivos para buscar a Deus para que você seja abençoado e o seu lar seja restaurado, para que a sua vida emocional seja restaurada, para que a reconstrução de tudo aquilo que foi derrubado venha a ser feita, porque este é o propósito de Deus. E o que eu acho interessante, quando Neemias chora, busca Deus, aí ele tem um momento que ele tem que ir diante do rei, porque ele era um mordomo, e chega ali o rei, como ele era um funcionário muito querido, muito que cumpria com as suas atividades de uma forma correta, o rei percebeu que naquele momento, depois daquela notícia, Neemias estava muito triste e abatido. E diz no capítulo 2 do livro de Neemias que o copeiro bate o olho em Neemias e fala: o que está acontecendo com você? Porque você sempre está alegre, sempre está festivo, e hoje você está com esse semblante triste. E ele vira para o rei e diz: olha, rei,
a terra que meus pais foram sepultados. A minha terra, os muros estão derrubados. E isso está doendo o meu coração. Aí o rei virou para ele e falou assim: o que você quer fazer? E Deus te pergunta, se você andar de forma correta, você vai ter oportunidades de ser liberados para fazer aquilo que vai edificar a sua casa. Vai ter oportunidade de reconstruir a sua vida. Porque quando andamos de forma correta, as pessoas observam nossos passos e têm o desejo de nos abençoar. E aquele rei deu autorização para que Neemias tivesse uns dias como de folga, para ele ir até a sua cidade natal, para ele colocar em ordem aquilo que tinha sido perecido. E que eu acho interessante que ele tem, primeiro o que ele faz? Busca Deus diante de uma notícia. Depois, ele vai diante de uma autoridade que foi constituída por Deus, que foi o rei. E o rei liberou ele, porque nós não podemos quebrar protocolos. Nós temos que ser obedientes às autoridades que foram constituídas por Deus nas nossas vidas. E as autoridades constituídas por Deus na nossa vida é o quê? Os políticos, as autoridades são os nossos esposos, as autoridades são os nossos patrões, e você vê, glorifica o nome do Senhor quando nós não quebramos protocolos. E Neemias não quebrou um protocolo, ele pediu autorização e ele pediu recursos e ele foi atendido. Então, quando Deus vê o nosso quebrantamento diante dele e ver que somos dependentes dele, ele abre as portas para as coisas serem colocadas no lugar. E Neemias, quando chega lá em Jerusalém, ele chega em Jerusalém, e o que eu acho interessante é que Deus colocou no coração dele a forma que ele ia reconstruir os muros, mas ele se silenciou. E eu quero te dizer que Deus vai te dar estratégias para você ver o seu lar construído, reconstruído. E Deus diz para você que há momentos na nossa vida que nós temos que fechar os nossos lábios. Há momentos na nossa vida que nós confundimos os nossos inimigos quando guardamos as estratégias de Deus em nosso coração sem abrir para as pessoas, porque os guerreiros, os soldados, os generais, quando eles vão para as guerras, eles não contam para os adversários as estratégias de guerra. E Deus está dizendo para mim e para você, para nós ganharmos as nossas guerras, nós temos que ficar silenciados até ver o nosso propósito ser concluído. E o que eu vejo de interessante, que quando Neemias começa a reconstrução dos muros de Jerusalém, Deus colocou perto dele pessoas íntegras, pessoas determinadas e pessoas com ousadias de ver aquela reconstrução. E eu quero falar para você, Deus vai colocar na sua vida pessoas que estão dispostas a ver a sua casa ficar de pé, a sua vida ser edificada. Deus vai colocar pessoas que vá com você, frente a frente da batalha, lado a lado, dizendo que ele é seu amigo, ela é sua amiga, eles realmente te amam e querem o seu bem. E o que Neemias fez? Ele começou a reconstruir o muro de Jerusalém. E o que eu acho interessante, que veio Sambalate, Gesem e o outro lá, e vieram 3 e disseram para Neemias: como que você está aqui? O rei por acaso deixou você estar aqui? Você por acaso vai conseguir fazer isso aí? Isso aí é uma obra muito difícil, isso aí é impossível. Todo propósito que é de Deus para a sua vida, vai se levantar pessoas para dizer que você não pode, vai levantar pessoas para dizer que você não consegue, vão se levantar para dizer que isto é impossível. Mas eu quero te dizer que o Deus de Neemias está neste programa falando aos seus ouvidos que com Deus nós podemos reconstruir os muros. Com Deus, nós podemos edificar cidades. Com Deus na frente e com a direção dele, com a estratégia dele, nós vamos vencer. E aquelas pessoas que estão dizendo que você não vai conseguir voltar para o seu casamento,
conseguir o seu casamento de volta, você repreenda e veja que Deus é o Deus que liberta as pessoas e transforma. E eu quero te dizer que esta obra da reconstrução dos muros de Jerusalém levaram 52 dias para reconstruir muros de uma cidade. E eu quero dizer que a bênção que Deus tem para a sua vida, ela vai acontecer em pouco tempo, se você crer. Se você não der ouvidos àquelas pessoas que estão querendo destruir a pequena fé que está brotada no seu coração. Porque Neemias seguiu a direção de Deus. E com poucas pessoas, em poucos dias, os muros foram reerguidos e Jerusalém voltou a ter a sua proteção. E hoje, né, diante desta palavra que eu falei, que Neemias teve a notícia, ele se prostrou diante de Deus, ele pediu autorização ao seu patrão, que era o rei, ele teve tudo aquilo que ele precisava para ir, um momento ele fechou os seus lábios, ele não deu ouvido a quem tentava parar a obra, e em poucos dias Deus deu a vitória. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Em poucos dias, se você tiver sabedoria, você vai ver a sua vitória sendo chegada na sua mão, mas faça a sua parte. E eu quero deixar aqui para nós, que hoje eu estava assim na minha casa meditando com meu esposo sobre situações dos dias de hoje, que como nós temos sido informados, pessoas que chegam para nós falando de que separou, que não dá mais para viver juntos, quantos lares estão sendo destruídos, quantas pessoas não querem lutar mais pelos seus casamentos, pelas suas casas. E isso hoje eu confesso para vocês, que eu chorei diante de Deus, sabe por quê? Porque como Neemias, quando a gente sabe de uma situação de destruição, nós temos que ir diante de Deus e pedir para aqueles que têm pouca fé. E eu quero falar para você, não desista daquilo que é precioso. Não desista, porque Deus está dizendo que se você perseverar, você vai alcançar a promessa. E que Deus coloque uma fé que seja como um grão de mostarda, mas que vai fazer um monte dizer: erga-te e lança-te no mar, porque Deus é Deus. Então, eu não sei que área você precisa de vitórias, mas não temas. Creia somente, porque Jesus, na situação, algo grandioso acontece, porque ele fez assim com Neemias e com o seu povo, através da vida de um homem. Deus abençoou um povo, e através da sua vida e da minha vida, grandes coisas fará o Senhor por nós. E nós depois vamos cantar e dizer: por isso estamos alegres, porque Deus, ele é fiel. Amém? E nós vamos estar orando para que o Senhor venha ministrar a força necessária para a reconstrução aonde precisa na sua vida. Eu não sei, mas o Deus que tudo vê, sabe aonde precisa reconstruir. E tenha fé. Eu vou fazer esta oração e você vai fazer comigo, como eu tenho dito sempre. 2 mais reunidos no nome de Jesus, ele está presente. Ligamos na terra, é ligado no céu. E nós vamos pedir a Deus para que visite os lares, para que as famílias sejam edificadas na rocha. E que essa situação de destruição que tem tentado separar os casais, as famílias, está repreendido na autoridade do nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar. Fique conosco para orar em nome de Jesus. Vamos, amados, levantar as nossas mãos para o alto, como Moisés fez. Moisés levantou as mãos para que as guerras fossem ganhas. E nós vamos levantar nossas mãos em rendição a Deus, dizendo: Deus, se o Senhor não fizer, ninguém pode fazer.
este impossível que muitos têm falado ao seu ouvido que não vai acontecer, Deus diz que pode acontecer porque Ele é Deus. Então, sua casa é propósito de Deus ser edificado na rocha. E eu venho pedir ao Pai, em nome de Jesus, eu não sou nada, eu não posso nada, mas, Senhor, Tu sabes, há tanto que eu senti no meu coração nesses dias, vendo pessoas, Senhor, pedir oração para que os casamentos venham ser, ó Deus, edificados, que não haja mais separação, que o índice, Senhor, de divórcio venha ser repreendido, Senhor, porque tem crescido divórcios e o Senhor não é Deus de separação, o Senhor é Deus de união. Senhor, onde existe, Senhor, casais que estão com o propósito de se separar, Senhor, sem retorno e sem transferência, eu peço a Ti que o Senhor coloque as Tuas mãos poderosas e façam, Senhor, os muros serem construídos de novo para, Senhor, ter proteção nos lares. Senhor, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, aonde existe, Senhor, um enfermo, uma pessoa que clama pelo Seu nome, Senhor, que a proteção do físico, Senhor, está debilitada, eu peço que o Senhor traga, Senhor, uma cura, uma restauração, porque às vezes é um ente querido que está enfermo e que precisa se colocar de pé para ajudar a família a crescer. Senhor, essas atrocidades que têm acontecido na nação, de famílias, Senhor, matando uns aos outros, eu sei que é o cumprimento da Tua palavra, porque a Tua palavra diz que haveria isso na terra, mas nós pedimos, ó Deus, que o amor venha ser aquecido nos corações, para que as vidas, Senhor, não venham tirar a vida um dos outros, como nós temos visto nos noticiários. Senhor, que o amor aqueça os corações do próximo, que as vidas sejam edificadas na rocha, que o Senhor traga à existência, Senhor, portas de emprego, porque às vezes tem pessoas se separando, Senhor, por causa que o cônjuge que é provedor não tem um emprego, que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor abra portas, Senhor, para que os nossos filhos cresçam em graça, em estatura, em conhecimento na Tua presença, que os nossos filhos sejam discípulos do Senhor, sejam anunciadores da Tua palavra. Senhor, traga um novo cântico, uma nova esperança nesta nação, na nossa cidade, e que as pessoas, as famílias sejam bem-sucedidas e abençoadas. Sustenta, Senhor, os líderes religiosos da nossa cidade, para que eles professem, Senhor, anunciem, Senhor, a Tua palavra da forma que Tu queres. Guarda o Teu povo sob Sua potente mão e levanta, Senhor, nesses últimos dias os Neemias que estão dispostos a orar, buscar a Sua face, para que os muros sejam reconstruídos. Senhor, eu faço esta oração porque eu creio nos Deus dos deuses, no Senhor dos senhores. Eu creio no Deus Todo-Poderoso, que não é por mim, não é por nós que somos homens, mas é porque o Senhor é cumpridor da Tua palavra. E pela Tua misericórdia e bondade é que nós fazemos uma oração, Senhor, para que lares e vidas sejam edificadas e que os muros sejam reconstruídos no nome de Jesus, que tem todo o poder sobre todo nome. Esta oração que eu te faço, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós agradecemos a vocês que têm estado conosco no programa Vida da Palavra. Nós temos visto, quantas pessoas têm assistido através das redes sociais, do canal 26. Nós somos gratos a todos que oram pelo programa. E se eu sou grata como uma pessoa humana, imagine Deus, porque é o propósito de Deus estarmos anunciando o ano aceitável do Senhor. Eu quero agradecer a toda a equipe do canal 26. Eu quero agradecer, no nome de Jesus, a todos aqueles que colaboram, tanto com oração como financeiramente. E quero te dizer, fica conosco, assista o programa Vida na Palavra, divulgue, porque há crescimento quando aprendemos a palavra do Senhor. Então, eu quero deixar aqui o meu abraço e dizer que vale a pena buscar a esse Deus que é fiel e verdadeiro para cumprir a Sua palavra. Eu te agradeço e até o próximo programa, Vida na Palavra, se Deus quiser. Amém?
alcança o trono do Senhor. Um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar. E quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer, e é muito forte a minha dor, levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer, que o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Não há cadeias onde há adoração. Adore o Senhor tudo. Adore o nome de Deus. Vamos cantar. Aleluia, 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 aleluia. Mais uma vez. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. E de repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão